Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson, vem aí e com ele muito hype. Mas por que será? Olá, vidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, isso aqui é a Audição Literária e finalmente Stormlight Archive, ou como conhecemos agora, o relato das Guerras das Tempestades estará entre nós. E essa série tem muito hype. Todo esse processo foi um surto, né? Saber da aquisição dos direitos, do processo, revelação de capa, pré-venda. Eu tenho certeza que quem tá meio por fora tá achando tudo muito estranho, mas eu vou tentar explicar o porquê que essa série, o porquê que esse autor carrega tanto hype. Para responder essa pergunta, então, eu vou fazer um passeio. Primeiro, eu vou apresentar a série e falar um pouquinho sobre ela para vocês, sem falar da sinopse, tá, gente? Porque eu não vejo sinopse e faço o possível para me distanciar da sinopse dos livros que eu quero ler. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre o autor e também a trajetória dele aqui no Brasil. Bora lá? Os Relatos da Guerra das Tempestades, então, começou a ser publicado em 2010. Essa é uma série grandona, prevista para ter 10 livros e até hoje, então, 2022, nós temos 4 no total. A ideia é que seja 2 arcos a cada 5 livros. Então, o autor começou um arco e vai encerrar no 5º livro, e a partir do 6º livro ele vai começar outro arco que vai se encerrar lá no 10º livro. Então, estamos prestes aí a encerrar o primeiro arco dessa série. É uma média de publicação aí de 3 em 3 anos, dependendo da circunstância. Quem conhece o autor sabe que ele escreve muito rápido. E como eu falei pra vocês, é uma série grandona, não só porque vai contar aí com 10 livros, mas cada livro é muito grande. O menor da série é o primeiro livro, que tá prestes a chegar aí pra nós. E a edição da trama detalhe vai ter aí 1.240 páginas. Esse sim é o menor livro da série. Delícia. Todos os livros dessa série figuraram ali na lista de best-seller, né, da New York Times, nas semanas de lançamento. É uma série bem popular que foi nomeada e também ganhou diversos prêmios. Quando eu tava escrevendo esse roteiro, né, eu fiz uma pausa nas informações e eu perguntei para alguns amigos, né, o que essa série tinha demais. Independentemente das informações do autor, que eu já sei que eu vou trazer aqui para vocês, mas eu queria saber pela série, né? Ela por si só, o que ela tem de mais, o porquê que ela é considerada a obra máxima do autor, né? E assim, tiveram algumas respostas emocionadas, é claro, como por exemplo, é tudo de melhor que há na fantasia. Mas tudo bem, eu super entendo eles, tá? Mas além disso, eu tentei um pouquinho mais a fundo e filtrar algumas coisas que eles me responderam, e eles falaram algumas coisas interessantes, né? Além das boas construções de personagem, mundo e magia, eles elogiaram muito a estrutura e os enredos da história, né? Apesar de ser um livro muito grande, né? Como eu falei para vocês, serem livros muito grandes, o autor trabalha muito bem para que a leitura ela seja fluida e também instigante. E existem pontos de reviravolta que você não percebe, mas depois você viu que sempre estava lá, sabe? E aí acontece, não é algo que surge assim do nada. Algo muito legal, né, também nessa série que eles falaram são os crossovers. Então você conseguir pegar as referências e os easter eggs, porque o autor, gente, durante o tempo, ele foi construindo um universo gigante chamado Cosmere. E você conseguir pescar e entender essas referências também é muito gratificante, né? Então vai virando ali uma bolinha de neve. Eu tenho certeza que o autor foi ali preparando o terreno para trazer essa história mesmo como o centro desse universo dele. E só para finalizar então a apresentação dessa série no geral, antes de começar a falar sobre o autor, eu vou também pegar uma frase muito legal que eu vi no site Keeping the Door, né, que eles falam assim: Stormlight Archive é uma série que, assim como A Roda do Tempo do Robert Jordan, As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin, e também O Mundo dos Antigos, da Robin Hobb, todo fã de fantasia que se preze deve ler e conhecer essa série, né? Essa será uma das séries gigantes que ajudarão a moldar todo o cenário de fantasia. Tire uma semana de folga agora e compre O Caminho dos Reis, você não vai se arrepender. Então eu achei muito legal essa frase e queria trazer aí para instigar
mais um pouquinho vocês. Agora a nossa próxima parada, então, Brandon Sanderson. Quem que ele é, né? Como foi que ele conseguiu, então, construir esse universo que é tão grande? Falando exclusivamente, então, da carreira dele como autor, né? Ele começou a sua jornada oficialmente em 2005, através do livro Elantris. Ele tinha só 29 anos, gente, e desde então não parou mais. Não parou mais mesmo, gente. Hoje em dia ele conta com mais de 50 títulos entre contos, novelas e livros, né? Existe até uma piada interna entre os leitores, entre os fãs dele, que ele é assim, que ele não é humano, sabe? Que ele é uma máquina ou que ele é um alien, porque não é possível quanto que esse cara, ele consegue escrever e publicar histórias. É como se ele fosse ali o Stephen King da fantasia. Entre as obras mais renomadas do autor, então, estão Mistborn, Stormlight Archive, e ele também finalizou a série da minha vida, A Roda do Tempo, né? Depois que, infelizmente, Robert Jordan faleceu, então, ele foi o grande escolhido ali para finalizar a série, e ele escreveu os 3 últimos livros, e todo mundo diz assim que ele conseguiu dar um final digno para a série e terminou ela assim muito, muito bem. Além de tudo isso, ele também é um autor muito versátil, gente. Ele escreve de tudo. Ele escreve infanto-juvenil. Tem uma série dele que chama Alcatraz contra os Bibliotecários do Mal. E assim, eu amo. Ele escreve jovem adulto. Ele escreve fantasia adulta. Escreve ficção científica. Ele também tem HQ. Ele tem romance policial. Sério, se você entrar pra ver, assim, os títulos dele, é uma lista muito diversa, com diversos gêneros, tá? Então é muito, muito legal. Sobre a Cosmere, ou Cosmere, como você preferir falar, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ela, né? Eu me aprofundo um pouco mais sobre. Aqui eu vou falar só bem por cima mesmo. Então, se você quiser saber mais sobre esse universo, né? Como que ele funciona, vai lá no vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E aqui a gente não tem só um mundo de histórias compartilhadas, mas todo o universo. Nem todas as histórias do autor fazem parte desse universo, mas algumas como Mistborn, Stormlight, que eu falei pra vocês, e é principalmente por isso que eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui. Esse é um universo, então, com diversos planetas, e cada um, então, é muito diferente, né? Cada um ali possui as suas próprias leis, sua própria geografia, suas próprias particularidades, né? E algo muito legal que, por exemplo, Mistborn, a gente tem já uma era desse universo, né? Que é inclusive a minha favorita. A primeira trilogia dessa história, então, é uma era. A gente tem ali um cenário bem próximo do medieval, apesar de ser também diferente. E algum tempo depois, então, dos acontecimentos da Primeira Era, a gente também já tem a história da Segunda Era. Na Segunda Era, esse mundo, ele evoluiu. A gente tem ali um cenário com elementos de steampunk, e a ideia é continuar, então, tendo diversas eras e evoluindo esse mundo, né? Então, assim, gente, tem muitas coisas legais acontecendo, não só no universo, mas entre esses mundos que o autor cria. Além dos acontecimentos de cada era, né, que acaba influenciando no próprio mundo, a gente tem alguns seres que são capazes de viajar entre mundos. Nesse universo, então, existem diversas raças, seres superiores, divindades, e é como se tudo fosse um quebra-cabeça, e você fica vidrado tentando compreender como que as coisas funcionam, onde cada peça ali está inserida, né? Porque que uma história às vezes acaba influenciando em outra que se passa em outro mundo, né? Por isso, aquela grande gratificação, como eu falei para vocês, quando você faz parte desse universo, você acompanha todas as histórias, é você conseguir pescar essas referências. Bom, a gente tá vivendo no período onde a Marvel faz muito sucesso com os seus filmes, com universos compartilhados. E é mais ou menos isso, gente, o que o Sanderson faz com seus livros e com as suas diversas histórias. E por falar em Mistborn de novo, algo que o autor sempre se destacou foi na sua criação, ali na criação dos seus sistemas de magia. Crie sistema de magia complexos, crie regras,
crie limitações. As leis de magia do Sanderson ficaram muito conhecidas e trouxe esse conceito, né, que a gente conhece hoje de soft ou hard magic para ajudar a explorar mais esse lado da fantasia. Aliás, gente, ele é um autor muito bem quisto pela comunidade de jovens leitores também, né? Ele é um professor, mas ele também dá algumas aulas ali nas suas plataformas digitais, né, como o YouTube. Ele também tem um podcast e algumas das suas aulas, então, são focadas em escrita e na construção de sistemas de magia e também universos. Agora, aqui entre nós, vocês estão compreendendo da onde que vem tanto hype? Mas ainda vem muita coisa por aí. Se você tá curtindo esse vídeo, já aproveita então para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Bora continuar. No começo do ano, o autor então revelou que esteve trabalhando, né, durante a pandemia em alguns projetos secretos. E desses projetos resultaram 4 livros. Sim, ele é cheio dessas surpresinhas, gente. Para botar esse projeto em prática, então, ele lançou um projeto no Kickstarter, que é um site, então, de financiamento coletivo. E o projeto, gente, não só bateu recorde, mas fez história na plataforma. O primeiro 1 milhão foi arrecadado em apenas 35 minutos. Tá? Sendo o mais rápido a arrecadar mais dinheiro na plataforma. E ele também bateu o recorde em 24 horas, arrecadando 15,4 milhões. O negócio, assim, decolou, gente, e não parou de subir. O plano original, então, era que eles arrecadassem para esse projeto 1 milhão. Mas o autor chutava que ele ia conseguir arrecadar 4 ou 5 milhões. Mas você achou muito? Né? No fim do projeto, então, ele havia arrecadado mais de 41 milhões e foi apoiado por cerca de 185 mil pessoas. É muita coisa, gente. Grandes meios de comunicação, como New York Times, então, falaram um pouquinho sobre isso. Aqui saiu no G1. Falaram sobre o sucesso do projeto. E algo que agradou muito a comunidade foi ver um projeto de livros de fantasia, sabe? Ter tanto sucesso. E foi muito legal, porque quando perguntaram pro autor, né, você já imaginou que alguma coisa dessa pudesse acontecer? O autor, ele não foi modesto. Ele falou, sim, eu imaginava. Eu tô trabalhando há quase 20 anos nesse universo, nesses projetos. Eu dou muito de mim, sabe, pra esse universo, pra essas coisas darem certo. Então, eu imaginava que um dia isso poderia acontecer mesmo. Então, eu achei a resposta dele muito honesta. E o mais legal, gente, é que o projeto, então, excedeu muito o valor que eles precisavam originalmente. Então, o autor e a sua equipe decidiram abrir uma live como forma de agradecimento e retribuição por tudo isso. Eles decidiram, então, apoiar todos os projetos de publicação do Kickstarter. Foi algo muito, muito legal. E foram cerca de 316 projetos apoiados ali no geral. Depois, então, desse fenômeno, o autor ele ficou muito em evidência. E assim, já teve editora de videogame indo atrás dele, sabe? Pra ele criar ali mais uma história, só que dessa vez adaptada num videogame. Ele falou um pouquinho sobre, tá? Porque as pessoas querem saber se ele adaptaria alguma de suas histórias que já existem para um videogame. Mas, segundo o próprio autor, ele já tem uma história. Ele sempre tem, assim, diversas cartas na manga, sabe? Que ele vem trabalhando há algum tempo, especificamente para videogame, então talvez seja o momento de colocar em prática. E eu posso apostar, gente, eu tenho certeza absoluta que em breve a gente vai ter notícias sobre alguma adaptação vindo aí, sabe? De alguma série dele, alguma coisa com toda certeza vai vir aí muito em breve. Esse é um autor, então, que publica livros há quase 20 anos, trabalha mais que assiduamente, tem muitos trabalhos dele publicados já, ele contribui muito ali para a comunidade, então todo esse prestígio é muito merecido. Ele tá colhendo ali os frutos que ele vem plantando há algum tempinho já. Mas tá. E aqui no Brasil, quando as coisas chegam aqui, elas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, né? O autor tem sim diversos livros aqui, mas não é um histórico muito favorável. Vamos lá.
Eu vou falar muito do ponto de vista de consumidora e de leitora de livros. Eu não trabalho no mercado editorial e eu não sei o que aconteceu, sabe, gente? Eu não sei, não posso dizer pra vocês se ele foi um autor que vendeu muito, que vendeu pouco. Eu não tenho acesso a esse tipo de informação, mas bora lá. A casa do autor aqui era a editora Leia. A Leia que publicou, então, do autor Elantris, a primeira era de Mistborn, e lançou os livros que a gente já tinha da segunda era de Mistborn também, que são 3 livros, é uma quadrilogia, o autor tá prestes a finalizar essa segunda era e lançar o último livro. Mas a gente sabe que, infelizmente, a editora Leia, ela fechou as portas, né? Ela fechou o selo dela ali pra fantasia. E ela era, assim, a maior casa de fantasia que tinha aqui no Brasil. Ela tinha George R. R. Martin, ela tinha Robin Hobb. Os direitos do George R. R. Martin e da Robin Hobb foram para a editora Suma e o Brandon Sanderson ficou sem casa aqui no Brasil, né? Eu conheço muita gente, assim, que aguarda para ter os livros do autor, mas as pessoas me mandam mensagem, sabe, perguntando se eu não quero vender os meus, porque a editora, então, ela parou de relançar os livros. Quem tinha e quem não tinha não consegue mais ter acesso a esses livros que eu falei aqui para vocês, e o preço do e-book até hoje é muito salgado. A maioria dessas edições, então, estão esgotadas e virou quase uma espécie de relíquia. As pessoas conhecem a popularidade do autor, querem muito ler e não têm acesso, né? Sobrou, então, para quem sabe, para quem consegue ler inglês e tentar buscar essas histórias fora, né? Um final feliz, né, pelo menos do meu ponto de vista de consumidora, foi o histórico dele com a editora Aleph, que conseguiu publicar a trilogia dos Executores, né, que começa ali com Coração de Aço, completa, né? Eu gosto bastante dessa série, não é a minha série favorita do autor, mas eu curto bastante, e eles pelo menos começaram e finalizaram, e você consegue encontrar esses livros até hoje. A editora Bem Virá, então, da editora Saraiva, começou há muito tempo, gente, há mais de 10 anos, a publicar a série do Alcatraz contra os Bibliotecários do Mal, que eu já falei pra vocês, que é uma série que eu amo, é tudo pra mim. Só que eles começaram quando o autor nem era publicado ainda pela editora Leia, era um autor super desconhecido aqui no Brasil. Eles chegaram a publicar 2 livros, mas também não deram continuidade na série. E para finalizar, a gente também tem Skyward sendo lançado aqui pela editora Planeta, pelo selo Minotauro, e também é ali algo meio estranho, né? O primeiro livro foi lançado em 2018 e existe uma promessa de publicação do segundo livro agora em 2022, sabe? 4 anos depois. Então, assim, não consigo explicar. Eu acho que não tem como fugir muito sobre isso. Eu acho que o autor não tem um bom histórico aqui no Brasil. O que é muito triste, sabe, gente? Porque a gente sabe da qualidade dele. Mas é o seguinte, o autor, ele tem uma história conturbada aqui, mas eu acho que não é sobre o autor, mas sim sobre o nicho de fantasia, que também é conturbada aqui no Brasil. Eu acho que os leitores não são muito acolhedores com relação a esse nicho. Na verdade, eu vou mudar. Eu acho que eles não eram tão acolhedores com relação a esse nicho. A fantasia adulta, ela sempre enfrentou problemas aqui, mas para não finalizar esse vídeo em baixo astral, eu acho que isso vem mudando muito. Primeiro que não é à toa que vem vindo muita coisa de fantasia no audiovisual. Uma coisa acaba sim influenciando a outra. E outra coisa que eu também acho que é crucial e eu acho que é resposta aí, né? Meu último vídeo aqui no canal foi falando sobre os livros de fantasia adulta que estavam sendo lançados durante esse ano, né? E tem muita coisa legal vindo por aí. E eu acho que isso é resposta de um público que amadureceu. A gente teve há um tempo atrás um boom da fantasia jovem adulta, tá? Muita gente começou a ler fantasia. E eu acho que esse público tá amadurecendo e ele tá olhando também pra fantasia adulta e ele quer abraçar, sabe? Outras possibilidades, outras coisas. Então eu acho que essa é a resposta desse boom que a fantasia YA, jovem adulta, teve há um tempo. Eu acho que a gente tá criando um nicho. Eu acho que os leitores de fantasia, de modo geral, tá crescendo. Então acho que esse é um momento muito legal pra gente, por isso que eu tô tão esperançosa, que eu tô tão positiva pra esse lançamento, gente. O autor precisa ir bem, ele precisa ter uma nova casa aqui no Brasil.
e eu estou muito esperançosa, então, de que as coisas vão funcionar, as coisas vão dar certo. E em breve eu mesmo vou ter esse encontro com essa saga finalmente, e aí eu pretendo registrar então tudo aqui pra vocês, fazer vlog de leitura, fazer muitas coisas pra gente conversar sobre esse livro e eu finalmente saber sobre o que ele se trata depois de tanto tempo fugindo então dessa sinopse. E me conta aqui nos comentários o que vocês acham de tudo isso, o que eu falei. Se você é uma pessoa que está nesse nicho já há algum tempo, que acompanha angustiada as coisas que vem acontecendo, se você caiu de paraquedas e também não estava entendendo nada porque que vinha tanto hype aí desse autor e dessa série, se for o caso, então seja bem-vindo, tá bom? Fica aqui com a gente, não sai. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você não for inscrito ainda, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também o seu like se você gostou do vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!